Inteligência artificial e direito autoral. 3 dicas essenciais para criadores de conteúdo. Bom, depois dessa explosão envolvendo a inteligência artificial, que a gente sabe aí que tem relativamente pouco tempo, né? Muita gente tem vindo aqui me perguntar como é que fica essa questão da inteligência artificial envolvendo aí os direitos autorais, como é que fica a autoria dessas obras, desses textos, dessas imagens geradas por inteligência artificial, como é que fica a questão também da gestão dos direitos patrimoniais sobre essas obras criadas e até mesmo como é que fica a questão dos bancos de imagens, né? As imagens geradas por inteligência artificial inseridas nos bancos de imagem e até mesmo no Pinterest. Como é que fica tudo isso? Enfim, são várias dúvidas que a gente vai tentar falar um pouquinho sobre elas agora. Meu nome é Andréia Nascimento, eu sou advogada, especialista em propriedade intelectual e eu ajudo você que cria conteúdo digital a não ter mais problemas envolvendo direito autoral. Bom, mas antes de qualquer coisa, o que é a inteligência artificial? Bom, gente, eu não sou uma especialista no tema inteligência artificial, mas a gente sabe que o conceito que um estudioso no assunto chamado Jacob Turner já deu é que a inteligência artificial é a habilidade de um ente não natural de fazer escolhas a partir de um processo de avaliação. Agora, na linguagem popular, a gente pode dizer que a inteligência artificial é a habilidade de uma máquina, de um programa, através de um comando de um ser humano, de pegar todas as informações que ela tem acesso na internet, né, que esse programa tem acesso na internet, e criar a partir dessas informações uma obra de arte, um texto, até coisas mais complexas. Enfim, criar uma coisa nova a partir dessa varredura aí de informações dentro da internet. Bom, a gente sabe que a grande importância hoje da inteligência artificial para quem cria conteúdos é justamente a economia de tempo, né? Porque, afinal de contas, é só você colocar um comando ali naquele programa que ele gera um conteúdo completamente novo para você, uma ideia nova para você, que você pode utilizar da maneira que você bem entender. Mas, por outro lado, quando a gente coloca a inteligência artificial junto da ótica do direito autoral, essa discussão ela vai para muito mais além, porque a gente tem outras questões envolvidas, tais como originalidade, tais como autoria. Então essa discussão ela fica muito mais aprofundada e é muito interessante que a gente possa avaliar tudo isso para fazer as melhores escolhas, afinal de contas, né? Calma que a gente já vai falar sobre isso, mas antes coloca o seu like aqui para que esse vídeo chegue a mais pessoas e outros criadores de conteúdo também tenham acesso a ele como você. E qual é o maior erro que uma pessoa que cria conteúdo digital comete quando pensa no tema inteligência artificial e direito autoral? É pensar que esses conteúdos gerados através de inteligência artificial são conteúdos de uso livre, são conteúdos que não têm direitos autorais, são conteúdos que estão em domínio público, quando o domínio público é uma coisa muito diferente disso tudo. Já fiz alguns vídeos aqui sobre isso, para falar sobre esse tema. Então não é porque a gente ainda não tem uma regulação sobre esse assunto que os usos são completamente livres. A gente, na verdade, ainda não sabe o que vai acontecer, ainda não tem muita certeza sobre quem é o autor, sobre quem é o detentor dos direitos patrimoniais sobre essa obra, mas não é porque a gente não sabe disso que a gente também tem que achar que tudo é livre. Não é bem assim. E quais seriam as consequências disso, de pensar nesse modo, através desse modo equivocado sobre inteligência artificial e direito autoral, de não utilizar a inteligência artificial sob a ótica ali do direito autoral? Bom, uma coisa que a gente sabe que o criador de conteúdo ele ganha quando ele usa a inteligência artificial é justamente a gestão de tempo, né? Ele ganha tempo criando os seus conteúdos porque, enfim, é tudo muito mais rápido. Mas, por outro lado, o que ele pode perder é justamente o fato de os conteúdos ficarem muito parecidos uns com os outros, porque se um criador de conteúdo gera uma pesquisa a partir de um determinado tema e um outro criador de conteúdo também gera uma pesquisa a partir desse mesmo tema, pode ser que através dessa varredura de informações que a inteligência artificial, né, que o programa de inteligência artificial faça dentro da internet, ele gere coisas muito parecidas, gere conteúdos muito parecidos e até mesmo gere conteúdos parecidos com outro criador de conteúdo que criou um determinado conteúdo através da sua atividade criativa, né? Não através da inteligência artificial somente. Então é um cuidado que a gente tem que ter realmente, o fato de todos os conteúdos, todas as obras ficarem muito parecidas. No futuro a gente não sabe o que pode acontecer, mas eu tenho assim, não posso dizer que eu tenha certeza, mas eu tenho uma ideia que a gente pode inclusive ter algumas discussões envolvendo plágio sobre esses conteúdos criados a partir de inteligência artificial, sim. Mas e o que quem cria conteúdo digital deve fazer para evitar esse problema?
Antes de eu te responder isso, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para você ser avisado ou avisada de tudo que acontece por aqui. Bom, mas e o que quem cria conteúdo digital deve hoje fazer para evitar esse problema? Bom, eu vou te pedir muita calma nessa hora. Vou te pedir para não ficar bravo nem brava comigo, mas é o seguinte, gente, a gente ainda não tem uma resposta pronta sobre isso, porque simplesmente a gente ainda não tem uma regulação sobre esse assunto envolvendo a inteligência artificial, nem no Brasil nem no mundo. A gente tem sim 2 projetos de lei que hoje tramitam no Congresso Nacional, que vão falar sobre princípios envolvendo tanto o direito autoral quanto também outras questões, como, por exemplo, o uso de dados envolvendo inteligência artificial. Mas, de fato, a gente ainda não tem uma regulação sobre esse assunto. A gente, inclusive, tem que pensar que a nossa lei de direitos autorais também está muito defasada em relação a esse assunto, né? Porque a nossa lei ela é de 1998 e depois de 1998 teve uma transformação digital muito grande aí que a lei simplesmente não acompanhou também. Então, a gente tem realmente esse problema legal hoje em dia que a gente tem que ultrapassar. Mas, obviamente, se eu tiver que dar, e eu vou dar agora, essas 3 dicas essenciais para você pensar na inteligência artificial junto do direito autoral, essas dicas seriam as seguintes. Dica número 1, tenha muita atenção aos termos de uso do programa de inteligência artificial que você está usando. Sim, envolvendo aí direitos autorais e também proteção de dados. A gente já tem algum tipo de discussão aí envolvida, dizendo que alguns desses programas, eles determinam que podem ser utilizados esses dados por até 10 anos, gente. 10 anos é um tempo enorme quando a gente fala em tecnologia. 5 anos já é um tempo absurdo, quanto mais 10 anos. Então é interessante que você observe, né, esses termos de uso no que diz respeito à proteção de dados e também aos direitos autorais, até mesmo para que você possa escolher se você quer utilizar aquele conteúdo, aquele programa, enfim, ou não. Dica número 2, procura não usar exatamente aquele conteúdo criado por inteligência artificial e apresentado para você. O que eu quero dizer com isso é, tenta dar um toque original a esse conteúdo, tenta modificar esse conteúdo de alguma forma para que ele tenha a sua cara, para que ele tenha aquele toque de originalidade seu, porque aí ele pode se diferenciar dos demais também criados por inteligência artificial, e isso com certeza vai fazer toda a diferença quando a gente pensa em direito autoral. E dica número 3, fique muito atento e atenta às modificações legais envolvendo os direitos autorais e inteligência artificial, porque elas com certeza virão mais lá pra frente. Bom, se eu tiver que citar um caso prático aqui, um exemplo envolvendo inteligência artificial, o uso da inteligência artificial, que não envolve exatamente ali direitos autorais, mas sim direitos de imagem, foi sim aquele caso muito polêmico envolvendo aí uma propaganda de um carro e a imagem de uma cantora muito famosa brasileira, já falecida há um tempo, através sim da tecnologia de inteligência artificial, mais precisamente ali algo parecido com deepfake, enfim. Esse uso da imagem dela foi sim autorizado pela família, enfim, é um uso legal, mas o que se passou a discutir a partir disso foi, tudo bem, esse uso ele é um uso legal, mas ele seria um uso ético? Será que essa cantora, se ela pudesse prever, será que lá atrás ela teria deixado registrado por escrito que ela não gostaria que fizessem isso com a imagem dela? Será que mesmo autorizado pela família esse uso, ele seria um uso ético? Então, aprofundando um pouco mais essa discussão, o que está se falando muito ultimamente é, será que mesmo a partir da autorização da família, esse uso ele deve ser feito? Uma coisa que estão querendo proibir é justamente isso, né? Esse uso de qualquer forma, mesmo que autorizado pela família. Então, é algo que a gente vai ver muito aí pra frente, que a gente vai ter muitas mudanças e que a gente tem que ficar, assim, muito atento. Portanto, fechando aqui a nossa conversa sobre inteligência artificial e direitos autorais, principalmente para quem cria conteúdos para a internet, o que eu digo é o seguinte, gente, vamos aguardar o que vai acontecer. A gente tem que ficar muito atento e atenta às previsões legais que vêm aí para frente, às mudanças que vão acontecer, porque tudo é muito novo ainda, a gente não sabe o que vai acontecer, então a gente tem que ficar ligado sim a tudo que tiver de mais atualizado sobre esse assunto. Bom, então é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Curte, comenta, compartilha com os amigos, lembra de se inscrever no canal e até a próxima.